mediunidade, aonde nós vamos trabalhar hoje com a dupla vista, com a visão, com a percepção. Vamos estudar para compreendermos como que nós vamos trabalhar com o nosso perispírito. É importante o nosso estudo, o nosso preparo técnico. Tá? Quando eu digo técnico, eu estou falando de conhecimento, como trabalhar, como elaborar, como realizar tudo isso. Então, isso é muito importante. Tá? Então, vamos trabalhar na dupla vista. Nós vamos falar sobre a Gênese, tá? E ainda nós temos ainda estudo do Livro dos Médiuns. Então, vamos falar da Gênese. A vista espiritual ou psíquica. Tudo que se refere à visão da alma, nós temos uma influência muito grande do nosso perispírito. Nosso perispírito tem que estar trabalhando com todas as suas forças, com todas as suas potências, com toda a sua capacidade de energias, de trabalho, porque o nosso perispírito é essa grande fonte de luz. E o médium tem que aprender a absorver as energias cósmicas, a energia de Deus e de Jesus, dos seus protetores, para que isso se desenvolva e se aprimore. O perispírito é o traço de união entre a vida corporal e a vida espiritual. Quando nós estamos na vida do corpo, nós temos as sensações e impressões materiais. Quando nós temos um leve desprendimento do perispírito, soltando um pouquinho, nós já conseguimos ver, ouvir, registrar, ver as intuições e as percepções. E é por ele que o espírito encarnado está em relação contínua com os espíritos, graças a esse perispírito. Então, esse nosso perispírito, ele vai crescendo dia a dia, e à medida em que nós oramos, à medida em que nós nos modificamos, elaboramos o nosso perispírito, ele se torna luminoso. E um dia nós chegaremos a ser puro espírito. Mas quem vai fazer essa transmutação somos nós. Somos nós que elaboramos nós mesmos. Quer o corpo físico e quer o corpo espiritual. É por ele, enfim, que se realizam os fenômenos especiais. Não tem a sua causa originária na matéria tangível. Toda vez que ocorre algo especial, além da matéria, no mundo espiritual, no mundo invisível, nós estamos trabalhando com o nosso perispírito, com a liberdade do perispírito, porque o nosso perispírito pode ver um todo, pode registrar atrás, na frente, do lado, todas as sensações, as emoções. Nós registramos um todo. Nós temos uma capacidade gigantesca de aprendizado a nível de perispírito. Mas quando nós desconhecemos, nós somos temerosos, medrosos. Temos medo daquele fenômeno, porque nós desconhecemos como ele ocorre. Então, toda vez que nós estamos trabalhando a nível de perispírito, é necessário que haja uma transformação, uma vigilância e observações. O médium tem que aprender a observar as suas sensações, seus registros, para que ele elabore as propriedades do perispírito. Nós já estudamos essa aula de propriedades na irradiação dos fluidos espirituais. Então, nós podemos emitir ondas positivas, ondas negativas. Nosso perispírito, ele se estende, ele é elástico, ele tem várias propriedades, e nós registramos tudo isso. Tá? O nosso perispírito, ele absorve. Quando nós estamos dando passe numa pessoa,
conversando com ela, na nossa amorosidade, esse fluido vai, ele toca, ele absorve, nós sentimos. Se aquela pessoa está triste, está cansada, e juntamente com isso, nós temos a dupla vista, ou a vista espiritual, algo que pode ser desenvolvida. A dupla vista, a vista espiritual, é uma capacidade comum, real. É algo nosso. É o que nós vamos viver após a morte. Após a morte, você vai ver com essa visão da alma. O que você desprende um pouquinho do corpo e você vê. Se você morrer agora, tá? E for um bom espírito e tiver uma boa condição, você, pronto, você vai ver o mundo espiritual tal qual ele é, porque esta a nossa visão. Nós fomos preparados para viver o mundo espiritual, o mundo real, o mundo das nossas vidas, por onde nós devemos caminhar. Os órgãos do corpo, a vista, o ouvido, as sensações, são localizadas, limitadas à percepção. Nós sabemos disso. Quando você olha, a nossa percepção que nós olhamos, nosso perispírito registra alguma coisa, automaticamente nós paramos e olhamos, tá? Porque nós temos ainda apego a essa visão da carne. Mas à medida em que a nossa alma ela se desprende, nós temos a capacidade de observação e de análise o que está acontecendo. Então, nós paramos e registramos o que está na nossa volta. E é isso que a gente se desenvolve e aprimora. Faz esse trabalho por aprimoramento, sem medo, sem equívoco, com conhecimento. No psíquico, quer dizer, na alma, no perispírito, são generalizadas. O espírito vê, ouve, sente por todo o seu ser. E é isso que nós, médios, quando recebemos uma influência negativa, que é a mais comum, nós sentimos total. Quando recebemos uma energia altamente positiva, nós também podemos registrá-la, ela também. Só que ela é leve, ela é sutil, ela é serena, ela é calmante. A energia negativa, ela é pesada, densa, agressiva, ela nos machuca, ela nos prende, ela congestiona. Então, isso tem a diferença. Então, eu posso diferenciar estes fluidos ao meu redor, quer com a minha dupla vista, olhar se ali é escuro, é claro, é bonito, é feio. Então, a minha dupla vista pode me dar uma percepção também aonde estou, o que estou realizando, o que eu estou fazendo. O que está na esfera da irradiação do seu fluido espiritual, tá? Então, toda emanação que ela é irradiada para nós, bem ou mal, quando este fluido chega, nosso perispírito automaticamente, ele o registra. Mas ele envia para nós, médiuns, a sede da alma que algo está acontecendo, bons ou mal. E isto é disciplina. O médium auto-se disciplina e se prepara para absorver e desintegrar, limpar, se assim for necessário, o fluido doentio e trazer os fluidos curadores. É a alma que age fora do organismo. Então, a nossa alma é a mais importante. É a inteligência, é a capacidade. Nossa alma é tudo. Partimos de um átomo para chegarmos aqui hoje na condição de humanos que somos. Então, nosso trabalho será sempre na observação do nosso perispírito. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Todas as sensações, todas as dores, todos os sofrimentos, todas as misérias, todas as angústias, o perispírito vai registrar. E nós, médiuns, vamos sentir.
automaticamente ele passa para o corpo físico. Essas impressões, quando nós observamos espiritualmente determinados espíritos, nós podemos ver pela evidência, podemos registrar pelos órgãos sensitivos que somos sensíveis, podemos absorver, podemos notar. Então, o médium, quando ele trabalha conjuntamente com a visão, com a percepção, tá? E essa sensibilidade fica muito mais fácil, porque nós sabemos limpar, sabemos solver, sabemos desintegrar, sabemos higienizar, retirar os fluidos malsãos. E é isso que o médium o faz e trabalha com maior segurança. E é por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais. Então, nós podemos ver os espíritos, pais, tios, avós, porque eles chegando até nós, com a sua vestimenta espiritual, nós, estando nosso perispírito na dimensão, podemos ver, podemos registrar. Mas quando nós estamos fechados, embutidos dentro do nosso corpo, nós não temos essa sensação além. Tá? Aí nós só vamos ver durante o sono, durante a noite, ou como saímos do corpo físico. Por hábito, ele se dirige ao ponto sobre o qual a sua atenção se dirige, o espiritual. Se nós, em algum momento, estivermos calmo, tranquilo e sereno, e se algum espírito ou alguma forma pensamento ou alguma coisa está acontecendo no mundo invisível, automaticamente meu perispírito me chama atenção e eu automaticamente posso ver e registrar tudo que está na minha frente. E isso é um domínio, é o médium que o faz. É a sua capacidade de organizar e administrar as informações. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito. Vê com os olhos fechados, além do alcance do raio visual. Todo médium, quando ele fecha os seus olhos, ele vê. Todo médium. É uma questão de adaptação. É uma questão de aprender a observar. Quando nós estamos orando, quando nós estamos dirigindo uma reunião mediúnica ou qualquer coisa, o instante em que os nossos olhos se fecham, 1 minuto, menos segundos, nós podemos ver como está a plateia. Nós podemos ver a sensação e os fluidos, por poucos instantes. Quando nós fazemos uma prece e que os nossos olhos estão fechados, nós ampliamos essa percepção. Ela amplia de uma forma gigantesca. Então, cada médium é um médium, mas nós devemos nos preparar para esse desenvolvimento, para esse aprimoramento nosso da alma, conjuntamente com o corpo espiritual. Ele, médium, lê o pensamento figurado no raio fluídico. Então, ele registra. Quando uma pessoa tem uma ideia muito forte, sabe? Seja, por exemplo, uma ideia de suicídio. Ela pensa toda hora e fala, uma hora eu vou me... Quando ela chegar perto de você, e que você não relance, sair um pouquinho do seu corpo, automaticamente você vai registrar. Vai registrar. Então, se for na nossa família, num ente querido, em alguém que nos é muito próximo, automaticamente o médium sabe a situação que ele vai resolver. Então, a sua vidência, a sua percepção são realizações familiares, ajuda para a família, impressões que precisam ser trabalhadas para que nós caminhemos com segurança na nossa missão. O espírito, a alma, não está fixado no corpo pelo perispírito. Tá? Então, nós somos livres. O corpo pode ficar parado, pode ficar sentado, mas a nossa alma é livre quando a gente cochila, quando a gente dorme.
Sabe, quando a gente deseja fazer uma prece e que a gente vai nesse mundo espiritual, nós vamos, o corpo fica ali. Então, é o nosso perispírito que vai de encontro com a espiritualidade e absorve todas as informações fluídicas do mundo espiritual. Pode alongar a sua corrente fluídica e se transportar para longe, sabe? Então, isso é comum quando nós estamos orando por uma pessoa. Às vezes ela está num outro estado, ela está num outro local, e nós vamos até lá, fechamos os nossos olhos, e se nós formos muito perto, nós vamos ver realmente como ela está, porque o nosso perispírito nos faz observar essa situação. Isso é uma situação real. Só que, ao observar, nós registramos alegria, felicidade, o mal-estar, a dor, o sofrimento, a angústia, o desespero, qualquer situação que esteja ocorrendo com aquela pessoa. Então, o médium tem que saber disso. Ele tem que entender que se ele vai, ele é informado e o perispírito absorve. E ele, médium, tem obrigação, dever de auto-higienizar-se novamente para se recompor. Seja sobre a Terra, seja sobre qualquer ponto no espaço. Bom, nós andamos na Terra, ainda no espaço a gente não foi, né? Mas está ótimo. A gente já está indo ali no vizinho, mais longe, alguns quilômetros, já está ótimo, né? Essa viagem interplanetária, não sei como que vai ser, né? Mas vamos continuar estudando para realizarmos com êxito quando chegarmos lá. A emancipação da alma sempre se realiza durante o sono. Por isso é muito comum os médiuns, durante o sono, ter sonho, visões, percepções. Ele só precisa entender a ideia que ele trouxe, porque ela sempre vai vir figurada, tá? Raramente nós vamos trazer a ideia precisa. Nós vamos ter uma impressão daquilo que vemos. E nós temos que aprender a estudar. Repousa e que os sentidos estão inativos, o espírito do médium está livre. Isso que nós comentamos anteriormente, aos médiuns terem sonhos, visões, percepções, conseguem ver, conseguem ouvir, conseguem enxergar. Então, isso é um estado natural, normal. Nós somos assim, somos nós assim. Toda vez que nós saímos do corpo, nós estamos livres. E assim será no momento da morte. Nós estaremos livres. Nós temos a liberdade de caminhar com o nosso perispírito, que é uma bênção. Viajar, né? A velocidade da luz, nós vamos chegar lá um dia. Para viajarmos rápido, passarmos aqui e ali, porque nós precisamos ir treinando aos poucos essa capacidade de ir e vir, com alta segurança do caminho que já foi percorrido. A emancipação do médium, o espírito vive a vida espiritual. Toda vez que você emancipa, que você fecha os seus olhos, que você ora, que você está distraída, sonolenta, com aquela espécie daquele sono da morte, e que você sai, você foi em algum lugar. Agora, o que importa é saber o que é que eu fui fazer, por que eu saí dali, aonde eu fui, qual foi o meu objetivo, o que eu fui realizar, foi bem, foi mal, voltei cansada, voltei desgastada, voltei intoxicada. Então, o médium tem que saber que ele foi em algum lugar que estava intoxicado. Porque é isso que o médium vai ter que diferenciar. Eu posso ir, mas eu tenho que saber onde eu fui, aonde eu estive. E é isso daí, se preparar, se foi num lugar que não estava muito limpo, onde os pensamentos negativos, eu preciso aprender a higienizar e não ficar subjugada, presa, alienadas às ondas mentais,
as formas, pensamentos por onde passei. Então, nós vamos, aos poucos, procurando caminhos que nos são bons, que nós possamos ser felizes no nosso caminhar. O corpo do médium vive a vida vegetativa. Ele se encontra no estado em que se encontrará após a morte. Então, toda vez que você faz essas viagens, que você dorme, em que você vai olhar o tio, o avô e fica viajando, vai numa colônia, vai em tal lugar, essa só é a sua vida. É a sua vida após a morte. E isso é ótimo quando nós treinamos, quando nós não deixamos o nosso perispírito ficar sujo. Por quê? No momento da morte, eu não posso estar suja. Eu não posso estar sobrecarregada de partículas densas. Meu perispírito tem que estar livre, solto, ele tem que volitar, ele tem que andar. E só nós, médiuns, podemos limpar nós mesmos. Só você limpa você. Só você é capaz, pelo estudo, pelo conhecimento, solver essas partículas atômicas, subatômicas, de todo que nós absorvemos. Nós absorvemos e temos o direito de limpar. Pesquisamos e temos o direito de higienizar, nos curar, nos trazer a saúde, a paz e o equilíbrio. Percorrer o espaço, encontrar-se com seus amigos e outros espíritos livres ou encarnados como ele próprio. Visitar o encarnado. E quando você for lá ver esse encarnado e que você for bastante consciente, você vai voltar de lá com aquela impressão. Ela está feliz, muito feliz. Então, você registra a você registra as ideias, as informações que lhe foram dadas. Então, se for bom, uma informação produtiva. Mas e se a informação não for boa? Você terá que solver. Escolher o que queremos e o que precisamos nas nossas vidas. Isso é muito importante, que é o crescimento e o desenvolvimento da nossa mediunidade. Emancipado o médium. Ao acordar, registrei, eu acordei com essas informações, né? Conserva as suas peregrinações uma lembrança, aonde você for. Se você for numa região umbralina, você vai voltar de lá com as impressões dessas regiões. Se você for numa grande escola, se você está fazendo um estudo, se você estiver fazendo uma pesquisa, essas informações de qualquer estudo, de arte, de filosofia, de estudo, de pesquisa, da doutrina, tudo isso você vai trazer. Como vai trazer também as informações dolorosas, tristes dos lugares que às vezes são nefastos. Mas nós vamos lá. Se formos para socorrer, tudo bem. Mas se for apenas para passear, não é um lugar ideal para andar lá, no meio da sujeira, dos fluidos deletéricos, malsãos, maldosos, imperfeitos. Então, o médium disciplina a sua mente. Faz uma prece para que ele possa dormir e estar toda vez pronto. E se voltar pela manhã, entoscado, aprenda a orar. Senta na sua cadeira e ore até tirar o último átomo que intoxica o seu perispírito e a sua alma. Uma imagem mais ou menos constituiu o sono. Então, o sono vai nos que lhe sugerem ideias e pensamentos novos. Então, nossos protetores nos
grandes pesquisas, há viagens para observação e análise, nós vamos assistir palestras, estudo. Mas se o espírito é revoltado, é bravo, é siliquento, cheio de chilique, ele vai acabar envolto em energias que não são salutares. Então, no momento de dormir, ore, ore, chama o anjo guardião, suplique a Deus, suplique a Jesus, para que todo bem possa estar junto de você. E assim nós finalizamos a nossa aula do dia. Continuidade deste trabalho. E que Jesus nos abençoe agora e sempre.